Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé, um canal voltado para falar da Palavra de Deus. E nós estamos em um propósito, 30 dias de oração e jejum pela família. E nós lemos um livro que fala sobre o cuidado espiritual da família. Nós gostamos sempre de todos os anos estipular uma quantidade de livros, né, escolher temas propícios, né, para as nossas vidas, e eu lendo esse livro achei muito interessante e decidi fazer esse propósito, né, em tempos de pandemia. Nada melhor do que orar e jejuar e apresentar as nossas famílias ao Senhor, não só a nossa, mas a do nosso estado, a do nosso Brasil, as famílias do mundo inteiro que vivem um momento tão difícil que é essa pandemia. E hoje nós vamos estar falando sobre o cuidado espiritual da família. É o terceiro capítulo deste livro que eu estou lendo e eu achei muito interessante porque é um livro que vem falar sobre a família, incentivar as famílias a buscarem, né, em Deus o refúgio, as orientações necessárias para que sua família, seu lar seja conduzido diante da palavra do Senhor, seja conduzido conforme as orientações, os valores, os princípios bíblicos que nós recebemos do nosso Deus. E esse tema está baseado em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos diante de uma palavra que vem nos trazer conselhos, orientações de como conduzir, né, a nossa família, o nosso lar. Nós, nesse capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, nesses versículos que lemos do 4 ao 9, ele traz alguns conselhos valiosos para a saúde espiritual da nossa família, para a glória do nome do Senhor. Traz também orientação de como manter esta família enraizada nos valores e princípios bíblicos. Então, nós precisamos buscar em Deus, na palavra do Senhor, essas orientações, esses conselhos, para que nós tenhamos um lar abençoado espiritualmente e em todos os segmentos, para a glória do nome do Senhor. Então, dentro desse contexto que nós lemos, desse capítulo de Deuteronômio, o povo de Israel estava se preparando para tomar posse da terra prometida. Então Moisés era o homem escolhido por Deus naquela época, que levava as orientações que o Senhor repassava para ele. Tudo que Deus mostrava, revelava, falava com Moisés, Moisés ia lá com o povo e repassava esses ensinamentos, esses conselhos, essas orientações. E dentro dessas orientações, dentro desses conselhos que Moisés recebia da parte de Deus para passar ao povo de Israel, ao povo de Deus, estava essa questão exatamente sobre a família, sobre o ensinamento aos filhos, o ensinamento da palavra de Deus aos filhos. Então, nós vamos ver que Moisés
ensinava ao povo todas as orientações que Deus lhe repassava. Moisés repassava para o povo. Então, quais eram essas orientações? Dentre muitas, né, era ser obediente, fiel à vontade de Deus, a fim de que eles prosperassem em tudo na vida deles. Então o Senhor requeria deles obediência, fidelidade, né? Enfim, tudo que o Senhor repassava para eles, o Senhor requeria isso deles. Então nós vamos perceber que em todas essas orientações que o Senhor dava para Moisés, dentre muitas delas estava o ensinamento da palavra de Deus aos filhos, né? Então o Senhor dizia para Moisés, e Moisés repassava para o povo essa questão: olha, ensinem os filhos de vocês sobre a palavra, né? Sobre esses ensinamentos sagrados. Então o que nós vamos perceber? Deus repassando orientações para Moisés, Moisés como líder, né, daquele povo, daquela nação, ele repassava os ensinamentos aos chefes das famílias, né, a todas as famílias ali daquela época, e a execução final dessas orientações, a prática dessas orientações cabia a cada pai de família, a cada chefe ali representado. Então nem Deus e nem Moisés poderia executar, a não ser os próprios pais, os próprios chefes, né, das famílias que recebiam essas orientações. Eles deveriam executar, pois estavam ali recebendo as orientações para que eles colocassem em prática no lar deles, no meio da família deles. Então isso nos chamou a atenção porque a responsabilidade de ensinar, de inculcar, como diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus no coração, na mente dos nossos filhos, é nossa, é dos pais. Então, nós vemos aqui esse cuidado, né, de Deus, a preocupação de Deus em orientar, em repassar esses conhecimentos acerca da palavra de Deus aos pais, para que eles pudessem assim transmitir aos filhos, né, deles. Então, esse cuidado com a família, essa preocupação depende exclusivamente dos pais. Nem o pastor, nem o irmão, nem o evangelista, nem o professor lá da escola secular, nem o governador, nem o presidente, nem o prefeito, ninguém tem essa responsabilidade de levar essas orientações da palavra de Deus para os filhos, a não ser os pais. Então assumamos essa responsabilidade com dedicação, para que nossos filhos recebam essa palavra, essas orientações acerca de Deus, né, sobre a palavra de Deus. A responsabilidade é nossa de incentivá-los, de motivá-los falando da palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então esses ensinamentos, essas orientações, elas só serão aprendidas pelos nossos filhos se elas forem repassadas por nós. Então não tem como eles aprenderem, né? Naquela época lá que Moisés repassava essas orientações aos pais, os filhos daquelas pessoas não iriam aprender se os pais não repassassem tudo aquilo que Deus já havia falado para Moisés, e Moisés já vinha repassando para os pais naquela época. Aqueles filhos não aprenderiam se não fosse repassado, não fosse transmitido pelos pais deles. Então a mesma coisa somos nós. Não tem como os nossos filhos aprenderem acerca da palavra de Deus se nós não transmitir a eles esses conhecimentos. Então não tem como nós fugirmos dessa responsabilidade. Não tem como. É uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade tamanha que nós não podemos terceirizar a ninguém. Muitos pais, né, muitas pessoas às vezes querem transmitir, querem terceirizar essa responsabilidade. Ah, mas a responsabilidade é da igreja, né, aonde você frequenta, aonde você congrega. A responsabilidade é do pastor, é do professor da escola dominical. Não, a responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, leve essa palavra de incentivo, de motivação. Fale da palavra de Deus aos seus filhos.
Fale acerca de Deus para os seus filhos, para a sua família, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida de paz e tranquilidade, para que quando eles crescer, eles vão lembrar desses ensinamentos, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de erros e de acertos. Eles vão lembrar dos ensinamentos que você transmitiu a eles acerca da palavra de Deus. Então, para encerrar, algo que me chama muito atenção, que me chamou a atenção lendo este livro sobre a família, as orientações, é que nesses livros do Antigo Testamento, né, como Reis, Crônicas, dentre outros, algo que me chama a atenção é que diante de todos os feitos naquela época, diante de todas as coisas que aconteciam naquela época, né, nesses livros, as narrativas, né, daquela época, os feitos, né, daquela época, tanto com os que obtiveram sucesso e os que não obtiveram, né, tiveram insucessos, né, são mencionados o quê? Os nomes dos pais. Então, diante de todos os feitos, o Senhor faz questão de todos esses capítulos, de todo o contexto histórico da Bíblia, mencionar o nome dos pais. Tanto as coisas boas, tanto como as coisas ruins. Tanto os erros quanto os acertos. Tudo que eles faziam ou deixavam de fazer, o Senhor fez questão de destacar isso dentro da palavra do Senhor. Então, eles tiveram acertos, tiveram erros. E o Senhor, em todos esses livros, se você for observar, você for ler em Reis, Crônicas, esses livros do Antigo Testamento que trazem todo esse contexto histórico, vocês vão ver que eles trazem à memória como os pais viveram antigamente, né? Então, precisamos estar atentos como os pais e levar um exemplo digno para os nossos filhos. Erramos, pecamos, mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos que existe um Deus que perdoa, um Deus que regenera e que não merece que nós vivamos uma vida em pecado, uma vida em erros, uma vida em transgressão. Porém, se vier a cometer, existe o Deus e precisamos levar esse ensinamento a eles. Porque muitas pessoas acham que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais solução e acabam que muitas das vezes cometendo até suicídios, né? Suicídio, e acabam tirando suas próprias vidas por conta de tantas coisas que vêm na sua mente colocadas pelo inimigo. Mas você como pai, você como mãe, nós devemos orientar os nossos filhos para a glória do nome do Senhor. E um trecho deste livro que eu anotei aqui, que eu faço questão de ler, diz assim: a espiritualidade de uma família depende do seu conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento só existe onde ele é ensinado e colocado em prática. Então você deve ensinar, eu devo ensinar e colocar em prática. Assim nós teremos um resultado muito positivo dentro do nosso lar, no meio da nossa família. E eu coloquei aqui alguns motivos de oração e eu gostaria de estar passando para você, para lhe ajudar no momento que você for orar, no momento que você for interceder, no momento que você for apresentar a Deus em oração, a sua família e a do nosso Brasil, do nosso estado, do mundo inteiro. Pessoas que precisam das nossas orações, das nossas intercessões. E um dos motivos é orar pelos pais, para que ensinem a palavra de Deus aos filhos. Orar pelos lares, para que sejam um ambiente natural, para que a palavra de Deus seja ensinada e aprendida. Um outro motivo de oração é orar para que os ensinos do Evangelho sejam expostos na família de forma contínua e sistemática, ou seja, de forma contínua, de forma constante, de forma sistemática, como? De forma organizada, né? De uma forma ordenada. Então, tudo isso nós precisamos pedir a Deus em oração.
Um outro motivo é para que os pais não se omitam diante dessa grande responsabilidade, ou seja, não terceirizar esta responsabilidade. Esta responsabilidade é nossa, não é de outra pessoa. O último motivo de oração que eu coloquei aqui é para que o conhecimento da palavra de Deus seja colocado em prática na família. Então receba esses motivos, coloque aí, anote no seu caderno, nos seus pedidos de oração. Apresente ao Senhor que nós aqui estamos apresentando você e a sua família ao nosso Deus. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, em nome do Senhor Jesus, com muita saúde.